Bom dia, bom dia a todos. Nesta manhã eu quero meditar em cima da carta de São Paulo aos Efésios, do versículo 1 até o versículo 14, uma meditação breve, sucinta. Vamos ler então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, passou por Éfeso, que era a maior cidade da Ásia Menor, um dos maiores centros comerciais daquela época. Em sua terceira viagem missionária, ele ficou em Éfeso 3 anos, evangelizando, ensinando, pregando o evangelho. Depois, ele voltou para Jerusalém, onde foi preso, ficando por 2 anos preso em Cesareia Marítima. Depois apelou para César por ser cidadão romano e foi levado para Roma, lá ficando preso por um tempo em uma prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar em Roma, ele escreveu algumas cartas, dentre elas esta aqui, aos Efésios. Ela é conhecida como uma carta circular, ela circulou entre as igrejas da Ásia Menor. Ela foi escrita por volta dos anos 60, escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. E nós começamos no versículo 1, dizendo a apresentação, a saudação paulina, né? Também comum no mundo greco-romano. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não foi vontade dele, foi vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. É bom nós observarmos uma coisa. Nós temos aquele pensamento, né,
que foi enraizado na nossa mente, de que santos são aquelas pessoas que praticaram coisas boas na face da terra e depois de mortas foram canonizadas. Não, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, pessoas vivas. Então, a palavra aqui é ágios, na língua grega, o ágio, que significa separado. Santos são aquelas pessoas que foram separadas por Deus, que foram tiradas de dentro de um sistema para pertencer a Cristo. Foram separadas do sistema do mundo para pertencer a Cristo. Então são santos, são uma igreja e estão vivos. Então você que foi comprado, lavado, redimido pelo sangue de Cristo, você é um santo, você é uma santa. Então não se assuste se um cristão te chamar de santo ou santa. Isto é bíblico. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então era comum no cumprimento judaico cumprimentar com paz, né? Shalom. E parece-me que no cumprimento grego vinha graça primeiro, caris ou charis, tá? Charis, eirene, paz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E depois ele fala do versículo 3 ao versículo 14 das bênçãos que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. No versículo 13 ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Das regiões celestiais, ela aparece 5 vezes nessa carta. E indica um determinado lugar no mundo espiritual, que após a morte e ressurreição do crente com Cristo, lhe proporcionará o mais agradável e permanente acolhimento. Colossenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você vai de repente entender assim: bom, mas essas bênçãos espirituais são só nas regiões celestiais em Cristo. Então você vai pensar assim: aonde é isso? É só lá no céu? Mas se você continuar lendo aqui, você vai ver que na ótica de Deus, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Bom, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto, parece que é uma palavra conclusiva, né? Em algumas versões, pois, no original a gente tem katos ou katos, como. Então, como ou porquanto Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele, escolha feita nele, tá? Antes da fundação do mundo. E a palavra mundo na língua grega é cosmo ou cosmos. E cosmos é um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a estrutura universal em sua totalidade, desde o microcosmo, o pequeno cosmo, ao macrocosmo, o grande cosmo,
O cosmo é a totalidade de todas as coisas deste universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. Então, antes de tudo isso que você vê com olhos humanos e o que você vê através de um microscópio, antes que tudo isso fosse criado pelo Senhor, tá? Deus já havia nos escolhido. Deus já havia nos escolhido. Aí nos escolheu para sermos santos, separados e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis em sua presença. Há um tempo atrás, quando eu falei na nossa comunidade sobre a predestinação, ou a predestinação e a eleição, eu fui questionado por alguns irmãos e irmãs, inclusive os mesmos e as mesmas acabaram deixando a nossa comunidade, deixando a nossa paróquia, porque elas não admitiam terem sido escolhidas por Deus. Elas queriam e disseram que elas escolheram Deus. Não foi Deus que me escolheu, foi eu que aceitei, foi eu que escolhi Deus. Então, por esse motivo, acabaram deixando, tá? Eu vejo isso, na verdade, como ainda resquício da natureza pecaminosa, porque eu observo isso e conceituo isso como antropomorfismo, o homem no centro, o egocentrismo, o ego, o eu no centro, tá? Tirando assim o lugar de Deus. Eu sempre vi isso como um privilégio, sempre agradeço a Deus por essa predestinação, por essa eleição, e tenho isso como um privilégio. Eu sempre digo, eu mesmo não me escolheria, mas Ele me escolheu. Então por que eu vou contestar essa escolha? Mas bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Quando fala no versículo 4, ele nos escolheu, alguém pode dizer da seguinte maneira, e é o que a gente ouve muito por aí: Deus me escolheu, Deus me predestinou, porque na sua onisciência ou na sua presciência, Ele viu que em determinado tempo da minha vida, eu aceitaria o seu Filho como suficiente Salvador. Então por isso Deus me escolheu. Mas se eu analisar dessa forma, eu vou ver que na verdade Deus em determinado tempo então viu que eu escolhi o Filho dele. Mas a escolha não parte de mim, a escolha partiu de Deus. Ele me escolheu e depois me predestinou. Ele me escolheu e depois me predestinou. Mas fui eu que aceitei Jesus, fui eu que abri a minha boca e fui eu que disse, eu aceito o Senhor Jesus. Você aceita o Senhor Jesus porque você não resistiu à graça que Deus te deu, ao presente que Deus te deu, e você foi convencido pelo Espírito Santo, você foi regenerado por Ele, você recebeu uma pitada de graça, uma pitada de luz no teu entendimento, foi tirado a venda dos teus olhos, então você aceitou Jesus, mas começou por Ele. Você aceitou Jesus Cristo, porque Ele te escolheu e Ele te predestinou antes da fundação do mundo. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Adotados como filho.
tá? E para quê? Para quê? Para que ele nos escolheu segundo a benevolência da sua vontade? A vontade é de Deus, a vontade foi de Deus, e as pessoas às vezes me perguntam, qual é o critério? Haveria justiça na parte de Deus ter escolhido alguns e não ter escolhido outros? Bom, Deus sempre vai ser justo. Deus é justo, ok? E se não fosse pago o preço por alguns, todos iriam para o inferno. Mas como preço sacrificial, vicário de Cristo naquela cruz do Calvário, tá? Foi por alguns, foi para a sua igreja, estes foi tirado à venda, estes Deus escolheu, e estes receberam a graça. Se não fosse assim, todos iriam para o inferno. Porque está escrito em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para louvor da sua gloriosa graça. Então, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, tá? Por intermédio de Jesus Cristo. Essa adoção se deu por intermédio de Jesus Cristo, porque alguém pagou o preço. Quando foi pago o preço, tá? Nós recebemos a adoção. Nós recebemos a adoção por intermédio de Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Foi segundo a vontade de Deus. Eu não vou questionar a vontade de Deus, tá? Foi a vontade do Criador. Para quê? Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou, qual nos deu gratuitamente no amado em seu Filho, tá? Abençoados em Cristo. Nele, em seu Filho, nós temos a redenção. Tá? Nós fomos comprados, nós somos redimidos, tá? Essa palavra significa uma mercadoria comprada no mercado, uma mercadoria comprada no mercado. No Império Romano existiam aproximadamente 60 milhões de escravos. Aí eram vendidos na praça, eram vendidos no mercado, era quem chegasse e tivesse o valor comprava o escravo, comprava a escrava. Era produto de compra e venda do ser humano naquela época. Imaginem, aproximadamente 60 milhões de escravos, era muita gente. Mas alguém podia comprar um escravo e torná-lo livre. Foi o que Cristo fez. Com seu sangue, tá? Ele nos comprou para Deus, ok? E a partir daquele momento nós fomos livres do pecado, do mundo, do diabo, da lei. Nós somos livres, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, segundo as riquezas das chaves de Deus, segundo as riquezas daquele talento de Deus recebido por nós, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque a salvação não vem de vós, a libertação não vem de vós, tá? É dom de Deus, presente de Deus, presente de Deus. Nele temos a redenção e o perdão de nossos pecados pelo seu sangue, pelo seu sangue. E que ele fez segundo as riquezas da graça de Deus, versículo 8, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e
entendimento. Ele fez derramar sobre nós. Tá? Nele temos a redenção, o perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Com toda a sabedoria e entendimento, com toda a sofia, com toda a phronesis, segundo a língua grega. E sofia é a tradução para a palavra sabedoria, e significa conhecimento das coisas ulteriores, ou conhecimento das coisas do alto, ou conhecimento das coisas de Deus. E nós temos isso bem claro em Efésios capítulo 1, versículo 18. Quando Paulo ora, dizendo: oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é o seu local nos santos, da sua herança nos santos, para que vocês tenham entendimento. Então, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Nos revelou o mistério da sua vontade. Então deixou de ser mistério, foi revelado, e a Bíblia diz que o mistério de Deus é Cristo, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu confirmando, Cristo. De acordo com o seu bom propósito, havia um propósito da parte de Deus, tá? Nos revelar o mistério de sua vontade, estabelecido na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. E observem que essa revelação, esse entendimento iluminado, não é para todas as pessoas. Este sangue derramado de Cristo não é para resgatar todas as pessoas. E quando eu falo que não é para resgatar todas as pessoas, eu não estou dizendo que o sangue de Cristo não tem poder para redimir, para resgatar, para comprar todas as pessoas que já morreram, todas as pessoas que estão vivas e todas as pessoas que vão nascer ainda. O sangue de Cristo tem poder para resgatar todo mundo. No entanto, o sangue de Cristo resgata a igreja. Jesus Cristo morreu pela sua noiva, pela sua igreja. A eficácia do resgate do sangue de Cristo é para a igreja, é para os escolhidos, é para os eleitos de Deus. E isto, eleitos de Deus, e escolhidos de Deus, e predestinados de Deus, antes da fundação do mundo, antes da criação e fundação de todo o cosmos, ele já havia nos escolhido. Isso está claro nessa carta, nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios. Nele temos a redenção, voltando ao versículo 7, para a gente ir lentamente, né? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E qual é o propósito? Nós temos no versículo 10, né? Isto é, de fazer convergir, aqui, em Cristo, todas as coisas. Deixa eu ver aqui. No original a gente tem: para a dispensação da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Para reunir todas as coisas em Cristo Jesus. E aí ele fala,
Todas as coisas que estão no céu, como as que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude do tempo. Depois de haver explicado aqui, segundo a Bíblia King James, na nota de rodapé, depois de haver explicado o maravilhoso plano da salvação dos indivíduos, Paulo passa a argumentar sobre um outro aspecto fundamental da salvação: a união de todos os povos, raças e culturas diante do único Deus, a partir do sacrifício vicário do seu Filho. Ok? Através do sacrifício vicário do seu Filho. Agora, quando a gente fala todos, quando a gente fala todas, a gente tem a ideia de universalismo, não é? Então, todos os povos vão ser, todos os povos vão convergir. E a gente vê aqui, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude do tempo. Se reunir em Cristo, todos os povos. Agora, quando ele fala se reunir em Cristo todos os povos, ele vai para o versículo 11 e diz: nele, em Cristo, fomos também escolhidos. Volta a palavra escolhidos, versículo 11. Em o qual também, o original, fomos feitos herdeiros. Herdeiros. Todos os povos podem convergir em Cristo. Mas somente um povo, somente um grupo, somente a igreja foi escolhida. E foi predestinada conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. De acordo com o propósito da sua própria vontade. De acordo com o propósito da sua própria vontade. Vamos repetir o versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado. Falando para a igreja, ou para as igrejas da Ásia Menor. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. Ele cria tudo. De acordo com o propósito da sua própria vontade. A vontade de Deus, e eu não tenho direito nenhum de questionar. Aí tem um objetivo no versículo 12, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então o homem foi criado para louvor da glória de Deus. O homem foi criado para adorar a Deus. Entenderam? Para adorar a Deus. Quando a gente fala de louvor, é claro que tem várias palavras, tanto no hebraico e no grego, que conceituam a palavra louvor, mas quando a gente fala de louvor nas igrejas, logo se pensa em cantar. Logo se pensa em cantar. E quando a gente vai para as músicas da atualidade, a maioria não é música de adoração e de louvor a Deus. É de adoração e louvor ao homem. Eu particularmente, aqui na nossa comunidade, na nossa paróquia, eu, juntamente com o grupo de louvor, cada letra que eles pegam para ensaiar ou para treinar, eu vou fazer uma análise. Música, cânticos, tem que ser, ou cântico, tem que ser de louvor e adoração a Deus, não ao homem. Então nós temos que levar isso assim de uma forma muito séria. As músicas em muitas igrejas hoje são músicas para encher a alma do homem, são músicas, cânticos egocentristas, que não tem nada de louvor e adoração em Deus. E o ser humano foi criado para louvar e adorar a Deus. O ser humano foi criado para louvar e adorar a Deus. Nele fomos também escolhidos, você foi
escolhido para isso, tá? Tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, de acordo com a vontade dele, com o objetivo de nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, está falando para a igreja agora, ele falou dele, ou dos judeus, como alguém interpreta, agora para os gentios, ou para a igreja, para quem ele está enviando a carta, ou igrejas, porque ela é circular. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E eu quero que você entenda este selo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, tá? Então, o selo do cristão é o Espírito Santo, tá? Que foi prometido por Cristo. Não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, o Paráclitos, e ele vai estar com vocês para sempre. Ele vai permanecer dentro de vocês. A gente tem que entender que na lei, no período dos profetas, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: profetas, sacerdotes e reis. Ele vinha, a pessoa profetizava, ou guerreava de uma forma para vencer, tá? Ou ministrava o trabalho no templo de uma forma abençoada, e a pessoa saía. No período da graça, o Espírito Santo veio, como diz o gaúcho, de mala e cuia, veio morar dentro de nós, veio ser o Paráclito, veio ser o ajudador, veio ser o consolador, ele veio morar dentro de nós. Então, olha só, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, porque foram convencidos, porque foram regenerados por Deus, antes da fundação do mundo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o selo, que é a garantia. Agora eu quero que você entenda essa palavra garantia na língua grega. Garantia na língua grega é arrabon, que significa calção, garantia, penhor. O que acontecia naquele tempo é que o dono da propriedade, que tinha muitos escravos, ele ia para o mercado, ia fazer a compra dele, levava o seu anel, obviamente. Então ele ia lá, comprava uma determinada quantia de provisões, ou seja lá o que fosse, circulava ou cercava aquelas provisões e com seu anel colocava o seu selo. Aí era dele. Aí ele voltava para a sua propriedade, chamava o seu escravo ou os escravos e entregava o anel para este escravo. E ele ia lá, olhava o selo, o anel, o selo é este, é do anel do meu senhor, e levava aquela mercadoria para casa. Então era garantia. Era garantia de que aquela mercadoria era do seu senhor.